Contos completos. Liev Tolstói. Parte 5. Sebastopol, em maio. Já fazia 6 meses que a primeira bala de canhão disparada dos bastiões de Sebastopol tinha assoviado e rasgado a terra das fortificações do inimigo. E desde então milhares de bombas, obuses e balas não pararam de voar dos bastiões para as trincheiras e das trincheiras para os bastiões. E o anjo da morte continuava a pairar sobre eles. Milhares de pessoas foram ofendidas em seu amor próprio. Milhares conseguiram uma satisfação, encheram-se de orgulho, e milhares foram descansar nos braços da morte. Quantas estrelinhas foram espetadas no peito, quantas homenagens, quantas Anas, quantos Vladimirs, quantos caixões rosados e quantos véus de linho! E sempre os mesmos sons não param de ressoar dos bastiões, e sempre os mesmos franceses, com um tremor involuntário e um temor supersticioso, observam de seu acampamento na noite clara a terra amarelada e esburacada dos bastiões de Sebastopol. Os vultos negros de nossos marinheiros que se movimentam por eles e avaliam as canhoneiras das quais os canhões de ferro apontam ferozes. Sempre o mesmo sargento da marinha observa pela luneta. Do alto da torre do telégrafo, as figuras coloridas dos franceses, suas baterias, barracas, colunas, que movem pelo Monte Verde, e as fumacinhas que espirram nas trincheiras. E sempre com o mesmo ardor, multidões heterogêneas acorrem de várias partes do mundo para esse lugar fatal, com aspirações das mais heterogêneas. E a questão que os diplomatas não resolveram, o sangue e a pólvora resolvem menos ainda. Muitas vezes me veio um pensamento estranho. E se um dos lados da guerra propusesse ao outro enviar apenas um soldado de ambos os exércitos? O desejo podia parecer estranho, mas por que não satisfazê-lo? Depois enviaria um outro de cada lado, depois um terceiro, um quarto, etc. Até que restasse afinal só um soldado de cada exército, supondo que os exércitos tivessem forças equivalentes e que a qualidade fosse substituída pela quantidade. E então, se de fato complexas questões políticas entre representantes racionais de criaturas racionais devem ser resolvidas por meio de uma luta, que lutem esses dois soldados! Um para tomar a cidade, o outro para defendê-la. Esse raciocínio parece paradoxal, mas é justo. Na verdade, qual seria a diferença entre um russo que luta contra um representante dos aliados e 80.000 soldados que lutam contra outros 80.000 horas? Por que não 135 mil contra 135 mil? Por que não 20.000 contra 20.000? Por que não 20 contra 20? Por quê? Um contra um não.
Nenhuma das opções é mais lógica que a outra. Ou melhor, a última é imensamente mais lógica, pois é mais humana. Das duas, uma. Ou a guerra é uma loucura, ou, se as pessoas praticam tal loucura, não são absolutamente criaturas racionais, como nos habituamos a pensar, sabe-se lá por quê. A banda militar tocava no bulevar, em torno do pavilhão, na sitiada cidade de Sebastopol, e uma multidão de militares e mulheres andava pelas ruazinhas com ar festivo. O sol radiante da primavera que se erguera desde manhãzinha sobre as fortificações dos ingleses alcançou os bastiões e depois a cidade. Alcançou a caserna Nicolai e, brilhando com alegria para todos igualmente, agora baixava na direção do distante mar azul, que ondulando ritmado refletia o brilho cor de prata. Um oficial de infantaria, alto e um pouco recurvado, com uma luva limpa, mas não muito branca na mão, saiu pelo portão de um dos pequenos casebres dos marinheiros, construído no lado esquerdo da rua Morskaya. E, olhando pensativo para os pés, dirigiu-se para um morro e para o bulevar. A expressão do rosto feio e de testa estreita desse oficial denunciava uma capacidade intelectual obtusa, mas também sensatez, honra e uma propensão à honestidade. Era composto, pernas compridas, desajeitadas, e nos movimentos parecia tímido. Usava um cap ainda em bom estado, um capote fino e um pouco estranho, de cor lilás, em cuja beirada se via uma correntinha de ouro de um relógio. Calças com presilhas e botas de pele de bezerro, limpas, reluzentes, embora com os saltos um pouco gastos, de vários lados. Mas não tanto por essas coisas que não é costume encontrar um oficial de infantaria, e sim pela expressão geral de sua pessoa, um olhar militar experiente seria capaz de distinguir nele, na mesma hora, não um oficial de infantaria. Não, comum não, mas um oficial um pouco mais elevado. Poderia ser um alemão, caso as feições do rosto não denunciassem sua origem puramente russa, ou um ajudante de ordens, ou um chefe da intendência do regimento, mas nesse caso usaria esporas. Ou um oficial transferido da cavalaria, ou até da guarda, em tempo de campanha. De fato, ele tinha sido transferido da cavalaria, e naquele momento, enquanto subia pelo bulevar, pensava na carta que acabara de receber de um antigo camarada, agora na reserva, senhor de terras na província de T, e da esposa dele, a pálida Natasha, de olhos azuis, sua grande amiga. Lembrava-se de uma passagem da carta que seu camarada escrevia. Na mesma hora em que nos entregam o inválido Púlpica. Assim, o ulano da reserva chama sua esposa. Se lança esbaforida na direção da porta, agarra o jornal e corre com ele para o banco em S. De dois lugares, no carramachão, na salinha de visitas. Onde se lembra que
Passávamos esplendidamente as noites de inverno em sua companhia quando o regimento esteve em nossa cidade. E lê as suas façanhas heróicas com um ardor tão grande que você nem é capaz de imaginar. Muitas vezes fala de você. Esse é o Mikhailov, diz ela. Que homem querido, sou capaz de cobri-lo de beijos. Quando ouvir, ele está combatendo nos bastiões e não há dúvida de que ele vai ganhar a Cruz de São Jorge. Os jornais escrevem sobre ele, etc, etc. A tal ponto que eu, francamente, começo a ter ciúmes de você. Em outro trecho ele escreve: Recebemos os jornais com um atraso terrível, e embora cheguem muitas notícias da época em pouca, não se pode acreditar em tudo. Por exemplo, as senhoras da música que você conhece contaram ontem que Napoleão foi capturado pelos nossos cossacos e enviado para Petersburgo. Mas você compreende até que ponto acredito nisso. Um homem que chegou há pouco de Petersburgo. ele trabalha com o ministro, tem um cargo especial. Um homem prendado e agora, como não há ninguém na cidade, você nem pode imaginar que ressurse ele representa para nós. Contou-nos e de saber de fonte segura que nossas tropas tomaram Eupatoria, de modo que os franceses não têm mais comunicação com Balaclava, e que nessa altura morreram 200 soldados nossos, ao passo que os franceses perderam 15.000. E minha esposa ficou numa tal agitação com isso que festejou a noite inteira. E diz que você, com toda certeza, segundo o pressentimento dela, tomou parte nessa luta e se destacou. Apesar das palavras e das expressões que sublinhei de propósito, e do tom da carta toda, que certamente levarão o leitor presunçoso a conceber uma imagem francamente desfavorável a respeito da probidade do próprio capitão ajudante Mikhailov com suas botas surradas, bem como a respeito de seu camarada, que escreve ressurse e tem uma noção tão estranha de geografia, e também a respeito da pálida amiga no banco em S. Talvez até, e não sem certa razão, tenha imaginado essa Natasha com unhas sujas. E no geral, a respeito de todo esse círculo provinciano, festivo e meio sujo, desprezível para esse leitor apesar de tudo isso, o capitão ajudante Mikhailov, com um inexprimível prazer melancólico, lembrava-se de sua pálida amiga provinciana e de como ficavam juntos à noite no caramanchão e falavam do sentimento, lembravam-se de seu bom camarada, o Ulano, que se zangava, se perdia quando jogava um baralho no seu escritório apostando um copeque, de como a esposa ria dele. Lembrava-se da amizade que aquelas pessoas tinham por ele. Talvez, era a sua impressão, houvesse uma amizade maior por parte da amiga pálida. Todas aquelas pessoas com suas circunstâncias passaram num lampejo em sua mente, com uma cor surpreendentemente doce, rósea, alegre, e ele sorrindo com as suas lembranças, enfiava a mão no bolso e tocava naquela carta preciosa para ele. Tais lembranças tinham para o capitão ajudante Mikhailov um encanto ainda maior,
porque o círculo em que lhe cabia viver agora, no regimento da infantaria, era muito inferior àquele em que antes circulava, nas condições de cavalarinho, cavalariano e de cavaleiro para as damas. Um homem muito bem recebido em toda parte da cidade de Té. Seu círculo anterior era a tal ponto superior ao de agora, que quando nos momentos de franqueza lhe acontecia de contar aos camaradas de infantaria como eram numerosas as carruagens que possuía, como ele dançava em bailes na residência do governador e jogava cartas com o general do Estado-Maior, ouviam-no com incredulidade e indiferença, como se apenas não quisessem contradizê-lo e parecer antipáticos. Deixa pra lá, que ele fala à vontade. Se ele não demonstrava um aberto desprezo pelas farras dos camaradas, pela vodka, pelo jogo a um quarto de copeque com cartas velhas e pela grosseria em geral nas relações entre eles, isso se devia atribuir à especial docilidade, cortesia e sensatez de seu caráter. Das lembranças, o capitão ajudante passou automaticamente para sonhos e esperanças. Que surpresa e alegria terá Natasha! Pensou ele, enquanto andava por uma ruazinha estreita, com suas botas gastas. Quando ler, de repente, no inválido, a descrição de como fui o primeiro a tomar um canhão e que assim ganhei a Cruz de São Jorge. Devo receber o posto de capitão por força de uma recomendação antiga. Depois posso ganhar com muita facilidade, nesse mesmo ano, o posto de major na frente de combate. Porque muitos já foram mortos, e com certeza muitos dos nossos irmãos serão mortos nessa campanha. Depois haverá outra batalha, e eu, como um homem famoso, ganharei o posto de coronel, tenente-coronel, Ana no pescoço, coronel. E logo ele já era general, digno de fazer visitas a Natasha, viúva de seu camarada, em quem seus sonhos naquela altura já teria morrido, quando os sons da banda de música no Boulevard chegaram aos seus ouvidos com mais nitidez. Uma multidão surgiu diante de seus olhos e ele se viu de repente no Boulevard, como o mesmo capitão ajudante de infantaria de antes, desajeitado, tímido e nem um pouco famoso. Primeiro, ele se aproximou do pavilhão junto ao qual estavam os músicos, para os quais outros soldados do mesmo regimento serviam de estantes, segurando as partituras abertas e em redor dos quais, antes olhando do que ouvindo, reunia-se uma rodinha de escreventes, junkers, babás com crianças e oficiais em capotes velhos. Em redor do pavilhão haviam pessoas de pé sentadas andando, na maior parte marinheiros, ajudantes de ordens e oficiais de luvas brancas e capotes novos. Na grande alameda do Boulevard,
caminhavam todos os tipos de oficiais e todos os tipos de mulheres, às vezes de chapéu, na maior parte de chalé sobre a cabeça. Havia algumas sem chapéu e sem chalé, mas nenhuma era velha, e chamava mesmo a atenção o fato de serem todas jovens. Abaixo, pelas alamedas sombreadas e perfumadas por acácias brancas, havia grupos separados, uns caminhando, outros sentados. Ninguém se mostrou especialmente alegre por encontrar o capitão ajudante Mikhailov no bulevar, exceto talvez Obliogov e Suliskov, capitães de seu regimento, que apertaram sua mão com veemência. Mas o primeiro estava de calças de pele de camelo, sem luvas, com o capote puído e o rosto muito vermelho e suado. O segundo gritava tão alto com tamanha insolência que dava vergonha andar ao lado deles, sobretudo na frente de oficiais de luvas brancas, a um dos quais, um ajudante de ordens, o capitão ajudante Mikhailov, saudou com uma inclinação respeitosa, e um outro, um oficial do Estado-Maior, ele pôde saudar da mesma forma, porque já o havia encontrado 2 vezes em casa de um amigo comum. De resto, que alegria ele poderia encontrar em passear com aqueles 2 senhores, Obiogov e Suliskov, já que os encontrava de todo jeito 6 vezes por dia e sempre apertava as mãos. Não era para isso que ele ia à música. Sua intenção era aproximar-se do ajudante de ordens, a quem saudara com uma reverência, e travar conversa com aqueles senhores. Não tanto para que os capitões Obiogov e Sulikov, o tenente Pachitieski e outros vissem que conversava com eles, mas simplesmente porque eram pessoas agradáveis, que além do mais sabiam de todas as novidades e contariam. Mas então, por que o capitão ajudante Mikhailov tem medo e não se decide a se aproximar deles? E se de repente não me cumprimentam? Pensa. Ou me cumprimentam e depois continuam a conversar entre si, como se eu nem existisse. Ou até se afastam de mim e eu acabo ficando sozinho no meio de aristocratas. A palavra aristocratas, no sentido de um círculo elevado e seleto a despeito da classe social, ganhou de um tempo para cá uma grande popularidade entre nós, na Rússia, onde a rigor não deveria existir de maneira nenhuma, e penetrou em todos os setores e camadas da sociedade em que a vaidade penetrou por pouco que seja. Mas em que tempo e em que circunstância não penetra essa paixão nefasta? Entre comerciantes, funcionários públicos, escreventes, oficiais, em Saratov, Mamadik, Vinistis, em toda parte onde existiam pessoas. E como há muita gente na cidade sitiada de Sebastopol, a vaidade também é muita. Ou seja, também há muitos aristocratas. Embora a cada instante a morte pare sobre a cabeça de todo aristocrata e de todo não aristocrata. Para o capitão Obiov, o capitão ajudante Mikhailov é um aristocrata, porque usa um capote limpo e luvas. Isso ele não consegue suportar, embora respeite muito. Para o capitão ajudante Mikhailov, o ajudante de ordens Kalugin é um aristocrata, porque o ajudante de ordens e trata por você os outros ajudantes de ordens.
e por isso não o encara com simpatia, embora tenha medo dele. Ah, para o ajudante de ordens Kalugin, o Conde Nordov é um aristocrata e sempre pragueja contra o Conde Nordov e o despreza do fundo da alma, porque ele é um ajudante de ordens da guarda do imperador. Que palavra terrível é aristocrata! Porque o subtenente Zobov, apesar de não haver nada de engraçado, ri de maneira tão forçada quando passa por um camarada seu que está sentado com um oficial do Estado-Maior. É para que, embora não seja aristocrata, não é nem um pouco inferior a eles. Por que o oficial do Estado-Maior fala com uma voz tão fraca, indolente e tristonha que não é a dele? Para mostrar a seu interlocutor que ele é um aristocrata e muito generoso, por dignar-se a conversa com um subtenente. Por que o Junker balança tanto os braços e fica piscando enquanto caminha atrás de uma senhora que vê pela primeira vez e da qual não se decide a chegar perto? Para mostrar a todos os oficiais que, apesar de tirar o chapéu para eles, ainda assim é um aristocrata e se sente muito feliz. Por que um capitão de artilharia trata o simpático ordenância de modo tão grosseiro? Para mostrar a todos que ele nunca bajula ninguém e que não precisa dos aristocratas, etc, etc, etc. Vaidade, vaidade, vaidade em toda parte. Até na beira do caixão e entre pessoas que se preparam para morrer em nome de uma convicção elevada. Ah, vaidade! É de supor que seja um traço característico e uma enfermidade peculiar do nosso século. Por que não se ouvia falar desse horror entre os antigos, como se falava de varíola e da cólera? Por que será que em nosso século só existem 3 tipos de pessoas? As que de saída tomam a vaidade como um fato inevitável da existência e, portanto, como algo justo, elas se submetem espontaneamente. As que tomam a vaidade como uma condição infeliz, mas inexorável. E, por último, as que agem sob sua influência, de modo inconsciente e servil. Por que Homero e Shakespeare falam de amor, de glória e de sofrimentos, mas a literatura do nosso século é apenas um interminável relato de esnobismos e vaidades? O capitão ajudante Mikhailov, indeciso, passou 2 vezes pelos círculos de seus aristocratas e, na terceira vez, fez um esforço enorme e aproximou-se deles. O círculo era formado por 4 oficiais: o ajudante de ordens Kalugin, conhecido de Mikhailov, o ajudante de ordens e príncipe Galtsin, que o próprio Kalugin considerava um pouco aristocrata, o tenente-coronel Nefiordov, um dos chamados 122, grupo de homens de alta sociedade que reingressavam no serviço militar depois de terem ido para a reserva, movidos por parte em patriotismo e em partes por ambição, sobretudo porque todos estavam fazendo aquilo. Um velho membro do clube dos solteirões de Moscou, que aqui se uniu ao grupo dos insatisfeitos, que nada faziam, nada entendiam e condenavam todas as ordens do comando. O capitão de cavalaria Prakuskin, também um dos 122 heróis. Para Mikhailov, Kalugin se achava num excelente estado de ânimo. O general tinha acabado de conversar com ele em tom de muita confiança e o príncipe Galtsin, de volta de Petersburgo,
tinha ido visitá-lo. E não considerou humilhante estender a mão para o capitão ajudante Mikhailov, o que Prakuskin, no entanto, não se decidiu a fazer, apesar de encontrar-se com Mikhailov a todos os instantes nos bastiões, beber muitas vezes sua vodka e seu vinho, e até estar lhe devendo 12 rublos e meio, perdidos numa partida de preferência. Como não conhecia muito bem o príncipe Galtzin, não quis revelar diante dele sua amizade com um simples capitão ajudante de infantaria. Saudou-o com discreta inclinação de cabeça. E então, capitão, Disse Kalugin. quando iremos de novo aos bastiões? Lembra como eu e o senhor nos encontramos no reduto Schwartz? Estava quente lá, hein? Sim, estava quente, Respondeu Mikhailovich, com uma lembrança amarga de como fizera triste figura naquela noite, quando andava todo curvado dentro de uma trincheira no bastião e encontrou Kalugin, que caminhava impávido, ereto, fazendo tilintar o sabre no ar, cheio de entusiasmo. Na verdade, eu deveria voltar amanhã. Mas como um oficial está doente. Continuou Mikhailov. Um oficial, então. Queria contar que não era seu turno, mas que como o comandante do 8º regimento estava passando mal e no regimento só restava um sargento, ele se julgou ser sua obrigação se oferecer para ficar no lugar do tenente Nepchitchetsky, e por isso iria para o bastião naquele mesmo dia. Kalugin não ouviu sua explicação até o fim. Pois eu estou com a sensação de que alguma coisa vai acontecer aqui alguns dias. Disse para o príncipe Galtskin. Mas será que não vai acontecer alguma coisa hoje? Será que não vai acontecer alguma coisa hoje? Continuou Mikhailov, timidamente olhando para Kalugin, ora para Galtzin. Ninguém respondeu. O príncipe Galtzin ficou apenas com a testa franzida, pouco. Apontou o olhar para cima do cap de Mikhailov e, depois de ficar calado por um momento, disse: Linda mocinha, aquela de Vale Vermelho. O senhor conhece, capitão? Ora perto de meu alojamento. É filha de um marinheiro. Respondeu o capitão ajudante. Vamos lá, observá-la de mais perto. E o príncipe Galtzin puxou ambos pelo braço, Kalugin de um lado e o capitão ajudante do outro, convencido de que este não poderia deixar de lhe proporcionar aquele grande prazer, e que de fato era correto. O capitão ajudante era supersticioso e considerava um grande pecado ter contato com mulheres antes de uma batalha, mas nesse caso, fingiu ser um rematado libertino. Algo que Kalugin e o príncipe Galtzin obviamente não acreditaram, e que ainda por cima deixou extremamente surpresa a mocinha de chalé vermelho. Mas várias vezes notara que, como o capitão ajudante se ruborizava ao passar pela sua janelinha. Prakuskin ia atrás deles, sempre puxando o príncipe Galtzin pelo braço, enquanto fazia diversas advertências em francês.
Mas, como era impossível caminharem os quatro lado a lado pela ruazinha, ele foi obrigado a andar sozinho. E só na segunda curva tomou pelo braço oficial da Marinha Serviaguin, famoso pela valentia, que se aproximou dele e começou a conversar, também desejoso de unir-se a um círculo de aristocratas. E o famoso valente passou com alegria o braço musculoso e honrado por trás do cotovelo de Prakuskin, pessoa muito conhecida de todos. Assim como o do próprio Serviaguin. Mas quando Prakuskika, perdão, mas quando Prakuskin, ao explicar ao príncipe Galtsin seu conhecimento com aquele marinheiro, sussurrou de que se tratava de um famoso valente, o príncipe Galtsin. No dia anterior estivera no quarto bastião e vira uma bomba estourar. A 20 passos de si. Considerava-se não menos valente do que aquele senhor, e supondo que muitas reputações eram adquiridas por coisas à toa, não deu a menor atenção a Serviaguin. O capitão ajudante Mikhailov tinha tanto prazer de passear naquela companhia que até esqueceu a carta encantadora de ti. Esqueceu os pensamentos sombrios que o importunaram por causa da sua iminente partida para o bastião. E, acima de tudo, esqueceu que tinha de estar em casa às 7 horas. Ora, continuou com os outros até que começaram a conversar, exclusivamente entre si, esquivando-se dos olhares deles, dando a entender que já podia ir embora, e afinal acabaram se afastando por completo. Mas mesmo assim o capitão ajudante ficou satisfeito, e ao passar pelo barão Pieste, um junker que estava especialmente orgulhoso e cheio de si por haver na noite anterior ficado pela primeira vez no abrigo blindado do quinto bastião, e por causa disso considerar-se um herói, Mikhailov não se ofendeu nem um pouco diante da expressão presunçosa e desconfiada com que o junker se impertigou diante dele e tirou seu cap. Porém, assim que o capitão ajudante atravessou a soleira de seu alojamento, pensamentos muito diferentes lhe vieram à cabeça. Olhou para o seu quartinho miúdo, de chão de terra, desnivelado, janelas tortas e cobertas com papel. Olhou para a cama velha, com um tapete puído em cima e com a imagem de uma amazona pregada na parede acima da cabeceira, da qual pendia 2 pistolas de tula. Olhou para a cama suja do junker que morava com ele, coberta por uma colcha estampada. Olhou para seu Nikita, de cabelos embaraçados e gordurosos, que, se coçando, se levantou do chão. Olhou para seu capote velho, para suas botas civis e para seu saco de mantimentos, do qual despontavam a quina de um queijo e o gargalo de uma garrafa de cerveja Porter, cheia de vodka, já preparado para sua partida para o bastião. Com um sentimento parecido com o horror, lembrou de repente que iria passar a noite inteira nas casamatas, junto com sua companhia. Com certeza serei morto hoje, Pensou o capitão ajudante. estou sentindo. E o mais importante é que nem precisava ir. Eu mesmo me ofereci. São sempre os que pedem para ir que acabam morrendo. Afinal, a doença foi essa. Mas que doença! Que doença foi essa que deu no Nipstistique?
Nepsitchechekiara, não sei falar o nome dele. É bem possível que nem esteja doente. E por causa dele, vão matar um homem. Vão matar com toda certeza. No entanto, se não matarem, com toda certeza serei promovido. Eu vi como o comandante do regimento ficou satisfeito quando pedi sua permissão para ir. Caso o tenente Nepsitishik estivesse doente. Se eu não for promovido a major, é certo que ganharei um Vladimir. Já é a 13ª vez que vou aos bastiões. 13! Que número nefasto! Vão me matar, não há dúvida. Estou sentindo que vão me matar. Mas afinal, alguém tem de ir. Impossível que a companhia vá só, com o sargento. E se alguma coisa acontecer, bem, a honra do regimento e a honra do exército dependem disso. Meu dever é ir. Sim, o dever. Mas tenho um pressentimento. Capitão ajudante esquecia que esse pressentimento, num grau maior ou menor, vinha toda vez que tinha de partir para um bastião. E não sabia que todos os que partiam para o combate experimentavam, em maior ou menor grau, o mesmo pressentimento. Depois de acalmar-se um pouco graças a essa noção de dever, que era especialmente forte e enraizada no capitão ajudante, assim como em todas as pessoas de visão limitada, ele sentou-se à mesa e começou a escrever uma carta de despedida para o pai, com o qual ultimamente não mantinha relações nada boas, devido a problemas financeiros. 10 minutos depois, tendo terminado a carta, levantou-se com os olhos molhados de lágrimas. Recitou em pensamento todas as preces que sabia, porque tinha vergonha de rezar em voz alta. E começou a se vestir. Sentiu ainda muita vontade de beijar a pequena imagem de São Mitrofã, uma bênção deixada pela falecida mãe, e na qual ele tinha uma fé especial. Mas, como sentia vergonha de fazer isso diante de Nikita, passou a imagem para fora da sobrecasaca, de modo que pudesse segurá-la na rua sem ter de desabotoar-se. O criado, bêbado e rude, entregou-lhe com preguiça a sobrecasaca nova. A velha, que o capitão ajudante acostumava usar quando ia aos bastiões, não estava consertada. Por que a sobrecasaca não foi consertada? Você só sabe dormir. Oh, que horror! Disse Mikhailov, irritado. Dormir, quem dera. Resmungou Nikita. Fico o dia inteiro correndo, que nem um cachorro. E a gente morre de cansaço. E ainda assim não tem como dormir. Está embriagado outra vez, estou vendo! Não bebi com seu dinheiro. Por que está me acusando? Corre-se, seu besta! Gritou o capitão ajudante, já pronto para bater no homem. E se antes já estava nervoso, agora perdeu de todo a paciência. Irritado com a grosseria de Nikitin, ele amava, até mimava, e com quem morava já havia 12 anos. Besta! Besta! Repetiu o criado. Por que me xinga de besta, patrão? Ainda mais um momento como este. Não é bom xingar, não. Mikhailov lembrou-se do lugar para onde ia e sentiu vergonha.
Está vendo como você faz a gente perder a paciência, Nikitin? Disse com voz mansa. Esta carta é para o papai. Vou colocar na mesa. E você não toque nela! Acrescentou, ruborizando-se. Sim, senhor. Disse Nikita, sensibilizado sob o efeito da bebida que havia tomado, como disse, com o próprio dinheiro, e também piscando os olhos com a visível vontade de começar a chorar. Quando já no alpendre o capitão ajudante disse: Adeus, Nikita! O criado, de repente, começou a soluçar a contragosto e lançou-se à frente para beijar a mão de seu patrão. Adeus, patrão! Disse entre soluços. A velha esposa de um marinheiro que se achava no alpendre não podia, como mulher, deixar de unir-se também àquela cena sentimental. Começou a esfregar os olhos na manga suja e a falar algo sobre os senhores que já haviam passado por tais momentos, e que ela, uma pessoa pobre, tinha ficado viúva, e contou a sua desgraça pela 100ª vez ao embriagado Nikita, como seu marido havia morrido logo no primeiro bombardeio, e como seu casebre fora todo destruído. A casa onde morava agora não pertencia a ela, etc, etc. Depois da partida do patrão, Nikita começou a fumar o cachimbo. Pediu à filha da senhoria que lhe trouxesse vodka e logo parou de chorar. Ao contrário, zangou-se com a velha por causa de um balde que ela havia amassado. Quem sabe eu seja apenas ferido, Ponderava o capitão ajudante, já no crepúsculo, enquanto se aproximava do bastião junto com a companhia. Mas onde? Como? Aqui ou aqui? Pensava, enquanto apontava em pensamento para a barriga e para o peito. Acontece que se for aqui, E pensou na parte superior da perna. ainda se dá um jeito. Mas se for aqui, com um estilhaço, é o fim. O capitão ajudante, no entanto, todo curvado, conseguiu passar pelas trincheiras e chegou às casamatas. E, com a ajuda de um oficial sapador, quando já era noite escura, distribuiu os soldados em seus postos e sentou-se num fosso, ao pé de um parapeito de proteção. Os tiros eram poucos, só de vez em quando chamejavam um relâmpago. Ora do nosso lado, ora do lado do capitão. E o estopim incandescente da bomba riscava um arco de fogo no escuro céu estrelado. Porém, todas as bombas caíam longe, muito atrás, e à direita da casamata onde o capitão ajudante estava sentado num fosso. E por isso, ele se acalmou em parte. Tomou vodka, comeu o queijo magro, começou a fumar um cigarro. Depois de rezar, quis dormir um pouco. O príncipe Gautzin e o tenente-coronel Nefiordov, o Janker Barão Pieste, que os encontrou no Boulevard. E pra Cosquinha que ninguém convidaram e com quem ninguém conversava. Mas que não desgrudava deles, foram todos do Boulevard para a casa do Calunguinho, a fim de beber. Pois é. Mas você não terminou de contar o que aconteceu com o Vasco Mendel.
Disse Calonguinho que tirou o capote e sentou perto da janela. Uma poltrona macia e confortável, desabotoando o colarinho da camisola holandesa, engomadinha e limpa. Quer dizer que ele se casou? É hora de chorar, de rir, meu irmão. Eu lhes digo, houve um tempo em que só falávamos sobre isso em Petersburgo. Disse rindo o príncipe Gautzin, erguendo-se de um pulo do banquinho de piano em que estava sentado e encostado na janela ao lado de Calonguinho. É simplesmente de chorar de rir. Conheço a história toda em detalhes. É, e com alegria, inteligência e agilidade, pôs-se a contar uma história curiosa, que vamos deixar de lado, porque não tem interesse para nós. Mas o notável é que não só o príncipe Gauticin, como todos aqueles senhores ali, um na janela, outro com as pernas esticadas, outro no piano, pareciam pessoas em tudo diferente das que antes caminhavam pelo bulevar. Não havia arrogância e empáfia ridícula que ostentavam para os oficiais da infantaria. Ali, sozinhos, mostravam-se naturais, e sobretudo Calugin e o príncipe Gautzin. Estavam muito afáveis, alegres e bondosos. A conversa passou a tratar de colegas conhecidos em Petersburgo. E Maskolovsk? Uau! O Lano da Guarda Imperial ou da Guarda de Cavalaria? Conheço os dois. O da Guarda de Cavalaria era menino quando conheci. Tinha acabado de sair da escola. O mais velho é capitão? Ah, já faz muito tempo. Mas continua de caso com a cigana? Não, largou. E assim por diante. Conversas desse tipo. Depois, o príncipe Gato se sentou ao piano e cantou uma canção cigana. Pra Cusquinho, embora ninguém lhe pedisse, pôs-se a cantar a segunda voz. E cantou tão bem que lhe pediram que repetisse, o que fez de muito gosto. Um criado trouxe um chá com creme e bolinhos para eles numa bandeja de prata. Senhor príncipe, disse Calugin. É estranho pensar, disse Gantz, pegando a xícara e se afastando da janela. Que estamos numa cidade sitiada. Piano de cauda, música, chá com creme, numa casa que, francamente, eu gostaria de ter para mim em Petersburgo. Sim, mas se não fosse isso, disse o velho tenente-coronel, a quem nada agradava. Seria simplesmente insuportável esta situação de espera constante. Ver como todos os dias lutam e lutam. E isso nunca tem fim. E ainda por cima vivendo numa imundície e sem conforto nenhum. É como os nossos oficiais disse, infantaria, disse Calugin, que vivem nos bastiões com soldados nos abrigos blindados e comem a mesma sopa de beterraba dos soldados. Como é que eles aguentam?
Pois é, isso é que eu não entendo. E admito que nem consigo acreditar. Disse Gaut, sim, que pessoas com roupa de baixo suja, com piolhos que não lavam as mãos, possam ser corajosas. Seja desse jeito. Não pode existir cette belle bravoure de gentilhomme. Hum, eles não compreendem essa bravura. Disse pra Cosquinha. Olha, você está falando bobagem. Cortou o Calunguinho irritado. Eu já os vi aqui, mais do que você. E digo sempre, em toda parte, aqui, nossos oficiais de infantaria, embora de fato estejam com piolhos, e fiquem 10 dias sem trocar a roupa de baixo, são heróis e pessoas admiráveis. Nesse momento entrou um oficial de infantaria. Eu. Me enviaram. Onde posso encontrar o general? Sua Excelência, para dar uma mensagem da parte do general NN. Perguntou tímido, fazendo uma reverência. Sem responder à saudação, Calunguinho levantou-se e, com uma cortesia ultrajante e um sorriso forçado e formal, perguntou-lhe se não poderia fazer a gentileza de esperar. E sem pedir que se sentasse, e sem dirigir-lhe a melhor atenção, voltou-se para Gauticinho e passou a falar em francês, de modo que o pobre oficial, parado no meio da sala, não sabia em absoluto o que fazer. Fazer de sua pessoa e de suas mãos sem luvas que pendiam à sua frente. É um assunto de extrema urgência, senhores. Disse o oficial após um minuto. Ah, então, por favor, disse Calunguinho, com o mesmo sorriso ultrajante, vestindo o capote e conduzindo-o para a porta. Eh bien, monsieur, je crois que c'est là que le chauffeur s'étenua. Disse Calunguinho ao voltar do encontro com o general. Aham? Como? O que foi? Um ataque? Todos puseram a se perguntar também. Eu não sei, vocês mesmos verrão. Respondeu Calunguinho com um sorriso misterioso. Conte você mesmo, disse o Barão Pieste. Se vai acontecer alguma coisa, tenho que ir com um regimento de ter para o primeiro ataque. Então vai com Deus. E na cena também, o meu chefe está no bastião. E eu também tenho que ir. Disse pra Cosquinha, pondo o sobre na cintura. Mas ninguém lhe respondeu. Ele mesmo devia resolver se ia ou não. Não vai acontecer nada. Estou pressentindo. Disse o Barão Pieste, pensando com o coração abatido na batalha iminente. Mas pôs o cap na cabeça, daquele jeito inclinado já famoso, e saiu da sala a passos firmes, ressoantes, junto com Prakuskin e Nefiordov, e se apressaram a deixar seus lugares também com um penoso sentimento de medo. Adeus, senhores. Adeus, até logo, senhores. Ainda essa noite nos veremos. Gritou Calunguinho através da janela, quando Prakuskin e Piestes, inclinados sobre o arção das celas cossacas, na certa imaginando-se também cossacos,
passaram a trote pelo caminho. Sim, um pouco. Gritou o Janker. Não entendeu o que lhe diziam. E o tropel dos cavalinhos cossacos logo silenciou na rua escura. Non dites-moi, est-ce que Laura véritablement quelque chose c'est moi? Disse Galtsin na janela com Calunguim, olhando as bombas lançadas sobre os bastiões. Para você posso contar. Veja, você esteve nos bastiões, não é? Galtsin deu a entender que concordava, embora só tivesse estado lá uma vez, só uma vez no quarto bastião. Olhe bem, na frente da barreira fortificada de nosso bastião, E Calunguin, sem ser um especialista, embora considerasse seus conhecimentos militares absolutamente corretos, começou a explicar de forma um pouco confusa, embaralhando os termos das fortificações militares, a posição de nossas tropas, as ações dos inimigos e o plano da suposta batalha. Agora começam os estorros perto das casamatas. Puxa, somos nós ou ele? Esse explodiu o lanche, Diziam eles, debruçados na janela, olhando para as linhas de fogo das bombas que cruzavam no ar, para os clarões do disparo que iluminavam por um instante o céu escuro, para a fumaça branca da pólvora, e ouvindo o som dos tiros cada vez mais fortes e mais altos. quer chamar copo de... Disse Calunguin, chamando a atenção do seu convidado para aquele espetáculo de fato bonito. Olha só, às vezes não dá para distinguir a estrela das bombas. sim, eu estava agora mesmo pensando no que era aquilo. Era uma estrela ou era uma bomba? Mas ela desceu e explodiu. Olha lá! E aquela estrela grande, como é que ela chama mesmo? É igual uma bomba. Sabe, me acostumei a tal ponto com essas bombas que estou convencido de que quando voltar para a Rússia, numa noite estrelada, vai me parecer que todas as estrelas são bombas. Que é o costume. Pois é. Será que não devo ir a esse ataque? Disse o príncipe Galtsin após um instante de silêncio, estremecendo-se só de pensar em estar lá na hora de um canhoneiro tão terrível como aquele, e pensando com satisfação que já não podia de forma nenhuma enviá-lo para lá naquela noite. Chega, irmão! Não pense nisso! Eu não deixaria ir! Respondeu Calunguin, sabendo que, bem no entanto, que Galtsin iria mesmo. Por nada nesse mundo. Haverá outras chances, meu irmão. Sério? Acha mesmo que não preciso ir, hein? Naquele momento, na direção em que os dois olhavam, os dois senhores olhavam, após um estrondo da artilharia, ressoou o temível fragor dos tiros de fuzis. Irrompendo sem cessar, milhares de pequeninas chamas reluziram ao longo de toda a linha. Agora é para valer! Disse Calunguin. Não consigo manter o sangue frio quando ouço esse som da fuzilaria. Sabe, parece que estão arrancando minha alma. Olhe! Urra! Acrescentou, escutando na vastidão remota o estrondo de centenas de vozes Ah! que o alcançara vindo do bastião.
De quem é esse urra? É nosso ou dele? Não sei, mas já começou a luta corpo a corpo, porque os tiros cessaram. Naquele momento, uma ordenança aproximou-se da varanda perto da janela, acompanhado por um cossaco, e desceu do cavalo. De onde você está vindo? Do bastião. Preciso falar com o general. Vamos, o que houve? Atacaram as casamatas. Tomaram os franceses, mandaram tropas de reservas enormes. Atacaram os nossos. Só havia 2 bastiões. Disse o oficial ofegante, o mesmo que viera ao anoitecer, recuperando o fôlego com dificuldades, mas andando na direção da porta com total desembaraço. Então, nos rendemos? Perguntou Galtsin. Não. Respondeu o oficial irritado. Deu tempo de outro bastião, de outro batalhão acudir. Rechaçamos o ataque, mas o comandante do regimento foi morto. E muitos oficiais mandaram pedir reforços. E com essas palavras, ele e Calunguin foram falar com o general. Mas não iremos acompanhá-los. 5 minutos depois, Calunguin montou no cavalo cossaco. De novo, daquele jeito, quase cossaco de cavalgar, que, notei, todos os ajudantes de ordem, por algum motivo, encaravam como algo especialmente prazeroso. E seguiu a trote para o bastião, a fim de transmitir algumas ordens e esperar notícias sobre o desfecho do combate. Já o príncipe Galtsin, sob a influência da violenta emoção que os sinais mais próximos de uma batalha produzem em geral nos espectadores que dela não participam, foi para a rua, sem nenhum propósito, pôs-se a caminhar para um lado e para o outro. Continua no próximo capítulo. Não perca a continuação de Sebastopol. Obrigado pela companhia. Deixe o like. Compartilhe nas suas redes. Te espero na próxima leitura. Valeu!